Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos, Senhor, a agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dei-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso ciclo temático, a nossa série Símbolo da Fé. Então, hoje, nós teremos como título Eu Creio, a resposta do homem a Deus. Até aqui, nós caminhamos sobre a revelação de Deus e também entendemos como Deus fala e se revelou ao homem através da sua palavra. A palavra de Deus contida na Bíblia, na Sagrada Escritura, mas também contida de muitas e muitas expressões, de múltiplas formas. A palavra de Deus se faz presente, viva, atualizada na humanidade. E a resposta de Deus, a resposta que Deus espera de nós e a resposta que nós podemos dar a Deus é a fé. Exatamente isto, a fé. Mas o que seria a fé? Dentre os muitos conceitos que nós poderíamos abordar de forma correta, de forma plena, sobre fé, nós queremos usar aquela que está aqui disposta. Pela fé, o homem submete completamente a sua inteligência e a sua vontade a Deus. Então veja, esse conceito nos instiga e nos coloca em uma direção ainda um pouco mais profunda. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a sua inteligência e a sua vontade. Isto quer dizer que nós iremos acreditar, ainda que a nossa inteligência não compreenda. Que nós iremos obedecer, ainda que isto seja contra o nosso princípio imediato de vontade. É a submissão de nossa inteligência e de nossa vontade a Deus. Isto é obediência. Isto é crer. Quem crer, obedece. Por isso que há um furo, há um contrassenso naquilo que as pessoas, de forma genérica e geral, dizem sobre fé. Eu creio. Eu creio em Deus, eu creio em uma força cósmica, eu creio em um ser superior, eu creio em energia fluida. Né? Tá, você crê, mas você não se submete, você não obedece. A sua crença é furada. Se eu creio, o fato conseguinte, o passo seguinte é a obediência. É a obediência. E não há como nós falarmos em obediência e em passo da fé se lembrarmos de Abraão. Abraão é descrito como o pai da fé, o pai de todos os crentes. Aí você vai questionar por que Abraão teve essa importância tão relevante, esse aspecto tão de destaque, quando nós falamos de fé, a partir do Antigo Testamento. Ora, Abraão viveu pela fé. Abraão ouviu a voz de Deus e colocou-se a caminho quando não havia nenhum tipo de garantia, quando não havia nenhum tipo de experiência pré-existente. Quando nós acreditamos, e nós acreditamos graças a Deus, nos antecedem mais de 2000 anos de vidas testadas, de testemunhos, de martírios, de formulações filosóficas, teológicas que nos dão sustentação. Mas imagina Abraão, que ouviu a voz de Deus dizendo: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrar. Ele pegou tudo e foi-se embora. Eu quero listar rapidamente aqui informações que aí vão deixar a nossa fé meio envergonhada. Pela fé, Abraão respondeu o chamado de Deus e obedeceu, e partiu para receber uma terra como herança, Canaã, a terra prometida, a terra que emanava leite e mel. Pela fé, viveu como estrangeiro e como peregrino em busca da terra prometida. E aí Abraão meio que antecede, lembrando aqui da anagogia, ele faz um prelúdio de tudo que nós vivemos.
Abraão foi peregrino porque ele foi o pai da fé. Nós, no segmento de nossa fé, vivemos a condição de peregrinação perene e constante neste mundo. Quando é que a nossa peregrinação termina? Quando nós morrermos, fizermos a Páscoa definitiva ou quando o Senhor vier até nós. Pela fé, Abraão viveu como estrangeiro. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa, Isaque. Pela fé, Abraão ofereceu o seu filho único em sacrifício. Por isso que Abraão é descrito como o pai da fé. O pai da fé, o modelo da fé. O pai de todos os crentes. Porque ele foi se lançando, ele foi se lançando, ele foi se lançando, ele foi dando passo. O Senhor foi dizendo, vai, Abraão, ele vai. E a gente fica pensando em ter certezas, em ter garantias. Não é? A outra pessoa que nós temos que ter como referência quando falamos de obediência na fé é Maria. Maria se coloca à disposição de Deus, fazendo ruir todos os seus planos pessoais. Uma jovem queria se casar, já tinha arrumado um partidão, que era José, um carpinteiro, um homem de ofício, e de repente tudo isto é transformado, todo esse sonho é transformado por um sim, por um gesto de obediência. Deus não obrigaria Maria a aceitar a missão de gestar em seu ventre o Emanuel, o Deus conosco, o Filho de Deus. Não. Ela foi consultada e disse, sim, Senhor, estou aqui. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E aquela obediência de Maria, sem dúvida, muda não só o seu destino, mas o destino de toda a humanidade. De toda a humanidade, dos pais da fé que a precederam e de todos nós que viemos depois. Porque por Maria, a salvação entra no mundo. A salvação entra no mundo e chega até a mim e a você. Então veja, nós temos então aqui, quando pensamos em obediência na fé, dois grandes sinais: Abraão e Nossa Senhora. Abraão e Maria, o pai de todos os crentes e a bem-aventurada que acreditou. A bem-aventurada, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Mas e quanto a nós? Como é que a fé vai se expressar a partir de nós, de nossa vida, de nossas escolhas, de nossos atos? E aí lembra aqui a passagem que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Sei em quem pus a minha confiança. Sei em quem depositei, dizem algumas traduções, a minha confiança. E aqui há algumas questões que precisam estar diante de nós com muita clareza. Precisamos crer somente em Deus. Crer somente em Deus. Há um salmo que diz isto: infeliz do homem que confia em outro homem. Nós servimos, nós ajudamos, estamos juntos, nós amamos, mas nós precisamos crer apenas e exclusivamente em Deus. E nesse sentido, a fé primeiramente, a fé é inicialmente uma adesão pessoal do homem a Deus. Porque veja, a fé é um ato voluntarioso, a fé é um ato de liberdade, a fé é um ato individual. Ninguém crê coletivamente. Vamos crer juntos aqui, não. A fé é um ato individual, a fé é um ato de vontade. Você não é tomado por uma situação, você é tomado por uma força, e aí você perde a sua consciência e passa a acreditar. Se isso acontecer, procura um médico. Isso é uma doença. A fé é uma experiência de consciência. A fé é uma consciência, é uma verdade que nasce na nossa racionalidade. Nós, de forma racional, escolhemos, optamos por crer. Portanto, crer em Deus é o primeiro ato, é o ato fundante. É o ato fundante no seguimento a Cristo e na vivência da fé. Cremos em Jesus Cristo enquanto Filho de Deus. Crer em Cristo enquanto Filho de Deus. É preciso. Ora, se nós cremos no Pai, a crença no Pai nos levará à crença no Filho.
E a crença no Filho nos levará à crença no Espírito Santo. Cremos em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. É nesse sentido, nessa crença constante, nessa crença que se funda na Trindade, que nós precisamos então dar passos. E aí veja, é importante perceber como a igreja pode nos ajudar nisso. A Trindade é um mistério. Nós não conseguimos esvaziar, não conseguimos nos apropriar desse conceito em plenitude. Nunca conseguiremos. Mas, como já estudamos antes, o magistério da igreja, através de seus exegetas, de seus estudiosos, nos amparam nesses conceitos, nessas compreensões. E a Santíssima Trindade precisa estar no centro de nossa fé. Eu não posso crer em Deus, crer em Jesus e crer mais ou menos no Espírito. Eu não posso ser uma pessoa do Espírito, crer em Jesus e colocar Deus em uma condição subalterna, uma condição inferior. Não, a Trindade é um Deus em três pessoas. E nesse sentido, a igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus. Há um só Deus. A igreja não cessa de confessar a sua fé em um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, se você não consegue, e eu também não consigo, compreender a Santíssima Trindade, por mais que a gente leia, a gente consegue sim, por um esforço de fé, lançar mão de alguns conceitos tão amplamente colocados pelos filósofos, a gente consegue compreender a dinâmica da Trindade, a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito. A gente pode sim compreender, há muitos bons autores sobre isso. Eu indico inclusive Raniero Cantalamessa, o Vini Creator. Mas é preciso que nós mergulhemos nessas verdades eternas, amparadas pelo Eterno, pelo próprio Espírito. E aí chegamos a uma outra consideração importante. E quais seriam as características que identificariam a fé? Já dissemos que a fé é um ato da vontade. A fé é um ato humano. A fé é um ato humano. Não contraria, escute bem, não contraria a liberdade nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por eles reveladas, conjugando essas verdades e essa adesão às suas formulações racionais, às suas racionalizações. A fé, nesse sentido, a inteligência e a vontade humana cooperam com a graça divina. Por meio da fé, a inteligência humana e a graça divina cooperam. Elas se conjugam e formulam em nós verdades. Em nossas compreensões transitórias, verdades que apontam para o eterno. Então a fé é um ato humano. Mas a fé também é uma graça. A fé também é uma graça. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida em nós por Ele. Nós só podemos crer porque o Senhor vem em nosso auxílio e derrama em nós um espírito de fé. Um espírito, uma graça própria de acreditar. Uma graça própria de perceber a sua presença. Ao nosso esforço, ao nosso levantar-se, ao nosso caminhar em direção a Ele. Mas é Ele que vem ao nosso encontro por meio de uma graça específica, de uma graça sobrenatural, através do seu Espírito Santo, que nos faz acreditar. A fé, portanto, não caminha em dissonância. A fé não caminha rompida com a inteligência humana. Como muitas pessoas insistem, às vezes, de forma incoerente e incongruente, apontar. A fé caminha com a inteligência. A fé caminha com a inteligência humana. O motivo de crer
Não é o fato de que as verdades que são reveladas, de que as verdades que são apresentadas a nós por Deus, são verdadeiras e inteligíveis. A gente compreende. A gente não vai acreditar porque a gente entende. A gente vai acreditar porque é Deus que está revelando. E Ele é fiel e justo. E nele não há mentira. E nele não há engodo. E nele não há enganação. A fé é certa. A fé é certa, mais certa de que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Portanto, não tenha medo de confrontar os seus saberes, aquilo que você... É por isso que é importante estudar. É por isso que esse curso é importante. E tantos outros cursos sobre fé católica, sobre catolicidade, são importantes. Porque nós precisamos nos debruçar sobre isto e gerar as condições objetivas em nossa mente para que o Espírito Santo haja e solidifique em nós a nossa fé. Claro que no primeiro momento, a graça é suficiente. No primeiro momento, a graça é arrebatadora. No primeiro momento, o Senhor age em nós a partir do nosso emocional. E a gente se emociona, e a gente chora quando encontra Jesus, e a gente sente um calor, um frio na barriga. É o leite. Só que Paulo nos alertou. É preciso que nós tomemos o alimento sólido. É preciso que nós saiamos da margem. É preciso que nós nos aprofundemos. Por isso mesmo, que nós precisamos estudar e conjugar a nossa inteligência à graça. Sermos confrontados com dúvidas, com perguntas inconvenientes às vezes. Ou será que você entende tudo o que se passa na igreja? Você entende? Eu confesso que eu não entendo. E nem tento entender. E nem tenho, ou melhor, eu não tenho a obrigação de entender. Mas eu vou, no meu esforço humano, até onde eu posso ir. Eu vou, por exemplo, querer ler um texto em grego. Eu não sei grego, gente. Ainda não. Eu não sei grego. Mas eu posso fazer algumas interpretações. Eu posso exercer dentro da minha capacidade cognitiva e a partir daquilo que Deus espera de mim. Um aprofundamento da minha fé. Ajudando a minha mente, a minha inteligência a entrar em sintonia com a graça. Mas eu só poderei fazer isso se eu o quiser. Porque a fé também é um espaço. A fé acontece em um espaço de liberdade. Se não houver liberdade, não há ato de fé. Eu livremente escolho. Para que o ato de fé humano, para que o ato de fé seja humano, para que o ato de fé seja meu e seu, devemos responder a Deus crendo por livre vontade. Crendo por livre vontade. Por conseguinte, diz aqui o catecismo, por conseguinte, ninguém deve ser forçado a abraçar a fé contra a vontade. A natureza do surgimento, o ato de fé, é um ato voluntário. Portanto, nós não podemos fazer atos, grandes eventos para converter as pessoas, para apresentar Jesus, incutindo nelas o medo. Medo do inferno, medo do fim do mundo, medo do castigo, porque isso gera uma pressão. E essa conversão não é voluntária. Não é fruto de um encontro amoroso, mas é fruto de um discurso opressor. E me desculpe ser muito claro, mas o pecado é opressor, o diabo é mentiroso, Deus não. Se queres, vinha até mim. Se queres. É num ambiente de liberdade. É num ambiente de liberdade plena
que confrontado o seu mundo com o mundo que Deus nos apresenta, os seus amores com o amor que Deus nos apresenta, que o homem vai ser instigado a perceber nele a necessidade da fé. Quanta gente está suprindo a fé em Deus com a fé em outras coisas. Nós precisamos acreditar. E aí as pessoas vão para negar a fé em Deus, isso livremente. Livremente. A pessoa tem fé numa ideologia, tem fé numa estrutura, tem fé, deposita a fé no esporte, num clube de coração, enfim, na bebida, na vida sexual, enfim, vai depositar essa necessidade de acreditar em algum lugar. Mas isso precisa acontecer em nós, a percepção da necessidade de ter fé confrontada com a nossa realidade a partir de um ambiente de liberdade. O que vai acontecer? A gente vai perceber que sem fé não é possível agradar a Deus. A gente vai perceber que a salvação, na perspectiva cristã, encontra-se única e exclusivamente em Jesus. Por mais que o mundo nos ofereça outros caminhos, variações de crença, propostas de religiões, né? Não é ecumênica não, gente, não é uma bagunça, né? Um mistão de religiões, onde você junta esoterismo, espiritismo, uma pitadinha de alguma coisa evangélica e católica, para poder agradar a todo mundo. Isso não é fé. A fé está centrada na pessoa de Jesus Cristo. A fé está centrada num nome, em uma pessoa que é Jesus. Ele é a cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo místico. Portanto, não podemos acreditar que este corpo separe-se da cabeça, porque essa é uma promessa bíblica. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, não cedamos, não titubeemos, não vamos dar passo para trás. Cuidado, atenção, muita atenção nessa hora, fazendo concessões. Não estou falando de nós termos posições xiitas, achando que nós somos os bonzões, nós estamos salvos e o mundo todinho está no inferno. Eu não posso colocar ninguém no inferno. Não posso. Não posso. Porque o julgamento depende de Deus. Mas eu posso dizer claramente, olha, o Senhor disse, se Ele por misericórdia não vai executar, se Ele por misericórdia quiser salvar todo mundo, Ele pode. É só lembrar de Jonas. Eu não posso me indignar se uma pessoa que tinha uma vida desregrada, depois se apruma e tem uma vida melhor do que a minha. Isso é com Deus. Isso é com Deus. Jó se indignou porque o Senhor não destruiu Sodoma e Gomorra. Ah, eu vim aqui, falei, tu nem destruiu. Perdi minha viagem. Eu não posso fazer isso. Eu posso dizer, olha, o indicativo é esse. Deus é misericordioso. Mas esse é o indicativo. Não façais. Não façais. Quem fizer isso vai ser abominável. Bom, aí você paga para ver. O nosso trabalho é mostrar que aquilo que o mundo descreve como uma opressão, os mandamentos são descritos como opressões, são na verdade atos amorosos e que nós precisamos então perseverar. Perseverar. E sob perseverança, o livro está escrito, a fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder esse dom inestimável. Podemos perder. E como é que a gente perde? Não sendo perseverante. Fazendo pequenas concessões. Achando que uma coisinha ou outra, mas é normal. Esses radicalismos. Cuidado. Cuidado. Quando as pessoas começarem a achar que você está muito radical e querem te mudar, cuidado, faça ponderações.
Cristo, mas eu posso estar radical? Pode. Pode. Faça ponderações. Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Para que você possa dizer, como Paulo disse, combati o bom combate, guardei a fé. Combati o bom combate, guardei a fé. Em 1 Timóteo está escrito assim, combate o bom combate, com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Não importa se você tem 6 meses, 6 anos ou 60 anos de caminhada. Esse papo de, eu sou de caminhada, nada vale. Porque também está escrito, aquele que está de pé, veja para que não caia. Veja para que não caia. E, perseverando, vivendo na fé, nós começamos aqui, já, agora, nesse mundo, a vivermos o céu. Vivendo na fé, nós antecipamos para agora o nosso amanhã. Experiências de céu. Sobre isso escreve São Tomás de Aquino. A fé nos faz degustar, por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica, meta de nossa caminhada na terra. Veremos então a Deus face a face. A fé nos faz degustar, provar, ter pequenas provas do que vai ser a visão beatífica, do que vai ser o céu. Caminhamos pela fé e não pela visão. Caminhamos pela fé. Quem caminha pela fé, escuta Deus falar. Nas pequenas coisas, nas questões sutis, pelas pessoas que te dizem coisas que você precisava ouvir. Nem queria, mas precisava ouvir. E a fé cresce. A fé frutifica. A fé prospera quando ela é posta à prova. Quando ela é testada. Exatamente isto. Para que a nossa fé cresça, ela é testada, e você passa por um tempo de aridez espiritual, e você tem dúvidas, e você entra em processo de parafuso, e você vai acreditando porque precisa acreditar, porque o fundamento da fé é esse, é esperar contra toda esperança. É esperar contra toda esperança. Olhando como Abraão, ouvindo a voz de Deus, sabendo onde ele está e o perseguindo, ou como Nossa Senhora, que aceitou desconstruir os seus projetos para, em sua vida, viver os projetos de Deus. A fé é isso, meu irmão. A fé é essa iniciativa. A fé é essa disposição. A fé é essa mobilização interior em direção a Deus. Nós damos um passo para Deus e dá 2 passos em nossa direção. E quanto mais perto de Deus nós vamos ficando, com mais vontade de céu nós ficamos. E mais ainda, nós assumimos a nossa condição de peregrinos, nos desapegando ao que está aqui, porque o que está ao nosso derredor não é o nosso lar, mas é a meta. É o céu. É onde o Senhor nos aguarda. Assim como aquela prefiguração do pai que fica lá no monte esperando o filho pródigo voltar. Deus está nos esperando para nos acolher com um abraço de pai. Amém? Dá-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe sua casa, sua família e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.